Coisas para levar em consideração quando você está iniciando o desenvolvimento de uma coleção de produtos. Essa foi uma pergunta que me mandaram no Instagram sobre o desenvolvimento da coleção de planners e agendas 2025. Mas isso vale para qualquer tipo de coleção de produtos que você for fazer. Primeiro de tudo, o público. Muitas vezes a gente pensa, vou criar a coleção desse jeito porque eu gosto assim. Claro que a gente tem sim que pensar no nosso gosto pessoal, mas isso é secundário. A gente tem que pensar primeiro no gosto do nosso público. Muitas vezes o nosso gosto pessoal vai sim bater com o gosto do público, mas nem sempre é assim, então tome cuidado. Que tipo de público que você vai atender? São mulheres, são homens, são crianças, são adolescentes? Se o seu público for majoritariamente masculino, por exemplo, você provavelmente vai ter que trabalhar com cores mais escuras, cores mais neutras, sem muitos desenhos, coisas um pouco mais simples. Agora, se já for um público majoritariamente masculino, provavelmente você vai poder trabalhar com um pouco mais de cores, cores mais pastéis, um pouco mais de desenhos floridos, coisas um pouco mais elaboradas, talvez. O meu público, por exemplo, é em sua maioria feminino e adulto. Então, eu sempre foco mais nesse público na hora que eu tô tentando criar, mas eu sempre faço uma estampa um pouco mais neutra, porque eu atendo também o público masculino, porque eu tenho alguns clientes de público masculino. Mas não é o meu foco realmente é o público feminino e adulto. Segundo, pesquisa de referência. Agora que meu público já tá determinado, eu vou pro Pinterest fazer minha pesquisa de referências. Eu uso palavras-chave como Agenda 2025, Planner 2025, capa de planner, capa de agenda, etc. Eu vou achando imagens e vou salvando numa pasta para eu consultar depois na hora que eu estiver fazendo o desenvolvimento. E lembrando sempre de pensar no seu público-alvo durante todo o processo. Terceiro, paleta de cores. A paleta de cores também está diretamente relacionada ao seu público, como eu já dei exemplos aqui. O ideal é escolher no máximo 5 cores primárias para trabalhar dentro da sua coleção. Assim as coisas ficam combinando entre si e não vira um carnaval. Lembrando aquilo que eu venho falando aqui desde o princípio. Pensa no seu público e nas cores que ele gosta. É importante também pensar em quais cores que estão na moda. Tem época que o pastel tá na moda, tem época que o neon tá na moda, tem época que são cores vibrantes, tem época que são cores mais vintage e por aí vai. Então lembre de fazer esse pequeno estudo aí também para ver quais cores que estão na moda na hora que você estiver desenvolvendo. E claro que aqui também entra um pouquinho de gosto pessoal, né? Número 4, escolha e desenvolvimento das estampas. Com a paleta de cores pronta, você passa para o desenvolvimento das estampas em si. Aí você já leva em consideração a sua paleta de cores e a sua pesquisa de referência. Antes de começar a fazer a coleção de fato, eu sempre faço uma lista das estampas que eu quero desenvolver. Lembrando sempre, menos é mais. Você não precisa de 10 estampas diferentes na sua coleção. O ideal, na verdade, é fazer uma estampa para cada cor primária da sua paleta de cores. Então, se você tem 5 cores na sua paleta primária, você vai ter 5 estampas também. Claro que você pode sim fazer mais, mas eu nem recomendo você fazer demais, porque você vai ter dificuldade de manter estoque disso aí e os seus clientes vão ter dificuldade de escolher. Quinto, tamanhos e modelos. É importante também você pensar se quer fazer só no tamanho A5, se você quer fazer horizontal, vertical, fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, se vai ser costurado, se vai ser espiral, etc. Aqui também entram fatores como público e gosto, como a gente já falou aqui extensivamente, mas aqui também entra uma questão principalmente de produção. Não adianta você querer fazer um planner maior que o A5, por exemplo, se você não tiver como produzir, se você não tiver uma impressora que consiga imprimir num tamanho maior, se você não tiver uma folha grande o suficiente para isso, ou, por exemplo, não adianta você querer fazer uma encadernação espiral se você não tem encadernadora. Aqui também você tem que decidir se você quer trabalhar só com datados ou não datados também, se você quer fazer os dois. Para quem tá começando e não tem público, normalmente eu recomendo não datado, porque fica mais fácil de você vender durante muito tempo, né? Ele não perde de um ano para outro. Ou então você pode, se você fizer questão de trabalhar com os datados, fazer uma versão datada para fazer fotos, divulgar e etc. E trabalhar sob encomenda, né? Você não vai ter ele em estoque porque você tá começando, você não tem essa capacidade, né, de produção, de ter ele parado, porém você pode fazer sob encomenda e funciona super bem também. Sexto, o conteúdo. Você também precisa determinar o que vai vir no layout de cada produto. O que normalmente vem nos produtos do mercado e o que você quer colocar no seu layout. Por exemplo, normalmente as agendas vêm com uma página de dados pessoais, depois uma página que tem o calendário anual e depois entra no dia a dia aí. Os planners, por exemplo, já vêm com muito mais coisa, né? Já tem controle de financeiro, controle de viagens, controle de hábitos, séries, filmes, etc. Então já vem muito mais coisa. Para você saber o que colocar, você vai ter que fazer uma pesquisa também de outros produtos semelhantes e, claro, pensar também no que o seu público especificamente usa, o que ele gosta. Isso é uma coisa que, obviamente, vai vir aí com o tempo também. Você vai começar desenvolvendo uma coleção um pouco mais simples e mais genérica e, à medida que você for desenvolvendo, você for entendendo melhor o seu público, você vai adaptando para aquilo que eles querem, que eles precisam.
no caso principalmente dos planners, vão meses de projeto, tá? Porque realmente é extremamente trabalhoso. As agendas não, porque elas são um pouco mais simples, mas planner realmente é um negócio que demanda muito tempo de produção, de planejamento aí, de desenvolvimento. Agora sim, chegamos no final das 6 principais coisas que você precisa pensar quando você está desenvolvendo uma coleção de agendas e planners do absoluto zero. Você já sabia de tudo isso aqui? Tem alguma coisa também desse processo que você colocaria aqui que eu não falei? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários.